Olá pessoal, saudações a todos. Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre o gráfico da função seno, tá? Para entendermos um pouco como que funciona esse gráfico, é preciso entender o ciclo trigonométrico, assunto que já discutimos aqui em aulas passadas, tá? Bom, expliquei também que no ciclo trigonométrico existe uma definição do raio dele. O raio aqui da origem, tá? Da origem daqui a aqui é 1. Consequentemente, daqui a aqui é menos 1. Daqui a aqui é 1. E daqui a aqui menos 1. Ou seja, no eixo cosseno, do zero para a direita, o raio aqui vai ser 1. Na esquerda, do zero aqui, vai ser menos 1, tá? Porque nós estamos falando do raio. A mesma linha de raciocínio no eixo do seno. Daqui a aqui é 1, daqui a aqui menos 1. E claro, aqui nós temos aqueles valores. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, por exemplo, para eu saber qual o valor do seno de π sobre 2, eu posso substituir por 1. Para eu saber qual é o valor do seno de 3π sobre 2, eu posso substituir por menos 1. Para eu saber o valor do cosseno de 0, é 1. O cosseno de π é menos 1, tá? Mas isso vocês irão assimilando aí conforme for passando as aulas. A construção do gráfico y igual a seno de x pode ser feita por meio dessa tabela, o qual atribuímos os valores para x. Esses valores de x podem ser 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ou seja, os valores da circunferência trigonométrica. Então, como é que fica aqui? Ó? Eu vou colocar x valendo 0, x valendo π sobre 2, x valendo π, x valendo 3π sobre 2 e x valendo 2π. Esses valores a gente acaba memorizando, tá? E aí, consequentemente, na hora que mudar aqui a expressão matemática da fórmula, da função, a gente memorizando esses valores fica um pouco mais fácil. Então, vamos lá. Ó. Seno de x, ou seja, seno vezes x. Aqui eu estou fazendo seno vezes 0. Observem que eu substituí o x por 0. Quem é o seno de 0? Então, eu vou olhar aqui. Ó. O 0 está aqui. É o início da circunferência trigonométrica. Tá? Qualquer valor que estiver neste eixo da horizontal, para seno, vai ser 0, porque esse eixo pertence ao cosseno. Tá? Então, o seno de 0, ele está no eixo do cosseno. Então, eu vou dizer que o resultado, que é o y, é 0. Depois, seno vezes x. O x é π sobre 2. Então, eu substituo aqui por π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? π sobre 2 está aqui. Ele já está no eixo do seno. Então, eu vou dizer que é 1. Certo? Substituir o seno de π sobre 2 por 1. Depois, seno de π. Seno vezes π. π está aqui. Eu estou pensando no seno. Só que o π pertence ao eixo do cosseno.
Então, eu vou dizer que é 0. Depois, seno vezes 3π sobre 2. 3π sobre 2 está aqui. Está no eixo do seno. 3π sobre 2 no seno é menos 1. Então, irei substituir o seno de 3π sobre 2 por menos 1. E por último, seno de 2π. 2π pertence ao eixo do cosseno, então vai ser 0, certo? Recapitulando, qualquer valor para seno que estiver aqui no eixo do cosseno vai ser 0. E aí, já antecipando, se fosse ao contrário, se fosse a função cosseno, qualquer valor que estivesse aqui no eixo do seno seria 0, tá? Agora nós iremos construir o gráfico. Para a construção do gráfico, a gente vai precisar dos valores de x e dos valores de y. Então, os valores aqui, ó, vão ser 0, π sobre 2, π. Observem que a linha de raciocínio da construção procede da mesma maneira daquelas funções que estudávamos no primeiro ano, tá? Depois, 3π sobre 2. O que muda é que agora a gente está falando de radianos. E por último, 2π. Aqui, ó, esse 0 é como se fosse esse aqui, ó. Eu vou colocar 1 e menos 1. Agora, eu vou ligar os pontos. O meu primeiro par ordenado aqui, ó, tem que levantar um pouco a prancheta agora que eu reparei. Isso aí. O primeiro par ordenado é 0 e 0. x0, y0. Então, significa 0 e 0 está aqui, ó. Certo? 0 e 0. O segundo par ordenado é π sobre 2 e 1. Então, vem aqui, ó, π sobre 2 está aqui, o 1 está aqui em cima, certo? Então, a gente ligou aqui, ó, π sobre 2 e 1. Cada ponto é formado por um par ordenado. Depois, π e 0. O π está aqui, como a ordenada é 0, então o ponto fica no π. Depois, 3π sobre 2 e menos 1. Três π sobre 2 está aqui, e menos 1. Então, o meu ponto está aqui. Estou colocando a linha pontilhada, mas na verdade já falei para vocês que não há necessidade de linha pontilhada, né? E por último, 2π e 0. Dois π está aqui, a ordenada é 0, então o pontinho fica aqui. O que significa? O gráfico da função seno vai ser isso aqui, ó. E aí, continua, certo? Essa curva aqui, ó, representa o gráfico da função seno, tá? E já antecipando também da cosseno, vai ser uma curva com essa mesma forma, só que vocês irão reparar que vai começar aqui diferente, tá? O período, a gente fala que é 2π. Por quê? Estou falando da função y igual a seno de x.
Por que o período é 2π? É algo que se repete. Do 2π para lá, vai continuar fazendo essa mesma curva. É como se estivesse dando mais uma volta na circunferência trigonométrica. Tá? Então, o período da função seno aqui vai ser 2π. O intervalo da função seno vai ser de -1 fechado a 1 fechado. A gente vai estudar isso aqui um pouquinho mais para frente também. Essa parte de cima da função recebe o nome de crista, tá? Aqui em cima é a crista e aqui embaixo também é a crista, ou seja, observe que chegou no máximo aqui, ó, no 1. Isso aqui vai receber o nome de crista. Descendo aqui embaixo, chegou no -1, também é a crista dela, tá bom? Então, recapitulando, o período da função seno é 2π, tá bom? Deixa eu escrever aqui, ó. Período 2π. E o intervalo dela, tá? O intervalo dela está entre -1 e 1, que a gente fala que é a imagem da função, tá? Vou colocar aqui, imagem. E vocês já ouviram falar desse nome, imagem, domínio, contradomínio, no primeiro ano do ensino médio e no 9º ano do ensino fundamental, tá? A imagem vai ser um intervalo aqui, ó, fechado em -1 e fechado em 1, certo? Então, esse aqui é o gráfico da função seno igual a x.